Hoje nós vamos falar um pouquinho do tema que é como manter o equilíbrio emocional em meio a cenário de instabilidade, né? Sim. Então, primeiramente eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou fisioterapeuta há 15 anos, estou na Clínica Salgado desde então, como sócia proprietária, e trabalho com técnicas integrativas desde o início, desde sempre. Tenho pós-graduação em terapia manual, acupuntura, formação em osteopatia, dry needling, pilates. E agora conheci essa técnica Biokybernetic Smith, maravilhosa, pelo qual eu sou apaixonada. Eu tenho a formação de mestre de bronze e a honra de participar da primeira turma no Brasil. É isso aí, né, doutora A Tamis? primeira turma legal, né? A primeira do Brasil e a quarta do mundo com esse certificado. Olha, que honra, meu Deus. E eu sempre busquei técnicas assim que se agregassem à minha especialidade, à minha profissão, né? Então foi onde eu conheci a Biocybernetic. E foi por meio de uma prima chamada Elisa, muito grata a ela, que entrou em contato comigo e para perguntar sobre essa técnica, né? Se eu conhecia, que ela estava interessada em fazer o curso. E no momento eu não conhecia, foi onde eu comecei a pesquisar e juntas fizemos o curso. E foi assim, uma benção à minha vida, porque sou muito feliz por ter conhecido e por ter essa preciosa ferramenta. Então, hoje a bioquibernética ela faz parte dos meus atendimentos. Ela é uma ferramenta muito importante, porque com ela eu consigo de maneira bem rápida alinhar a coluna, liberar os músculos, né, mais profundos, equilibrar a parte visceral, que é o estômago, o intestino, o fígado, né? E estimular todo o sistema. E aí o que acontece? Estimulando esse sistema, o próprio organismo vai encontrar os bloqueios, onde estão as disfunções, né, para fazer todo um equilíbrio físico e orgânico. Então eu queria que a doutora Tamis falasse um pouquinho, primeiramente sobre a Biocybernetic, né? A doutora Tamis ela é presidente da Associação da Biocybernetic Smith Brasil e países sul-americanos, é mestre docente com o título internacional de primeira pesquisadora master da técnica Biocybernetic Smith. Então, é onde ela lidera, juntamente com a sua equipe de pesquisadores vigentes do ano de 2020, as pesquisas e desenvolvimento da técnica a nível mundial. Então, doutora Tamis, fala um pouquinho para a gente sobre a Biocybernetic. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. Você descreveu muito bem, né, o meu papel dentro da Biocybernetic. Eu tive a oportunidade de ir muito cedo para a Europa, tive a oportunidade de estudar, de me graduar, né, na Europa. E num período da minha vida, onde eu trabalhava numa instituição internacional em prol da saúde humana, eu conheci a Biocybernetic e ela me ajudou no primeiro passo a restabelecer a minha saúde, porque eu estava num processo de adoecimento. Eu trabalhava no sistema de saúde e eu estava muito sobrecarregada, tive algumas complicações na saúde, e aí conheci a Biocybernetic nessa época. Me apaixonei pela técnica porque ela realmente me ajudou muito em um processo de convalescência e de recuperação. E eu já estava há muitos anos fora do Brasil, eu saí do Brasil muito jovem para estudar, e quando aconteceu esse processo comigo, eu já estava com assim as malas prontas para voltar para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil em 2009, eu trouxe a técnica comigo. E aí eu já comecei aqui no Brasil a atender várias pessoas, né? E aí, em 2013, eu recebi direto das mãos do Dr. Ian Gerhard Smith, eu vou explicar que é o autor da técnica, e do Eduardo Babarra, o direito de representar a técnica aqui no Brasil. Então, a técnica Biocybernetic Smith é uma técnica de microestimulação no sistema tegumentar. É uma técnica que ela traz um relaxamento profundo, bem-estar e ajuda o corpo a encontrar
o seu equilíbrio natural, a promover a homeostase e assim o corpo a ter essa resposta sistêmica tão profunda. É uma técnica muito simples, muito rápida, muito efetiva, ela é bem rápida de aprender, rápida na sua aplicação e com resultados muito grandes que a gente vê no dia a dia de consultório. A técnica bioquibernética por Smith, ela foi uma técnica que foi desenvolvida pelo Dr. Ian Gerhard Smith. Ele era, a princípio, um engenheiro das engenharias eletrônicas e entre outras. E o Dr. Smith, no período da vida, ele estava implantando a primeira empresa de televisão estatal na Alemanha. Ele sofreu uma síncope e um colega que tinha vindo do Japão salvou a vida dele ali, abrindo as vias respiratórias dele com acupuntura. Mas aí ele não usou agulha, ele usou o que ele tinha na mão. O Dr. Smith, então, conseguiu chegar no hospital e ter assim, um socorro. Naquela época, a Alemanha ela era dividida, ela vivia a situação de DDR. A DDR era quando tinha a Alemanha Oriental e Ocidental. A Alemanha ela foi dividida, né, ao meio e famílias inteiras foram dissipadas. Enfim, aconteceu muitos processos na Alemanha naquela época. E o Dr. Smith não entendia o que era práticas integrativas, nem acupuntura, nem outras coisas, porque tinha sido abolido da Alemanha até então. Aí, como ele era engenheiro das telecomunicações, como tudo funciona fora, como funciona no nosso corpo, ele ficou muito intrigado com essa história e começou a estudar fisiologia e tudo que tinha na época sobre práticas integrativas e acupuntura, enfim. Na Alemanha não tinha muitos livros porque tinha sido abolido. Então, os amigos dele que sabiam que ele gostava, mandavam de diversos países e aí começou a grande pesquisa do Dr. Smith, que voltou para a universidade para estudar um pouco mais sobre fisiologia. Ele já era doutor em engenharia e ali ele começou a entender muito, porque o Dr. Smith ele era assim, um engenheiro que construía máquinas, que entendia de robótica, que entendia de comunicação. Então ele entendia que tudo que se comunica fora se comunica dentro. E aí começou a grande saga do Dr. Smith, que durou mais de 40 anos. Essa técnica, ela foi uma das técnicas responsáveis pelas voltas das práticas integrativas na Alemanha. Foi um sucesso muito grande. O Dr. Smith, ele cuidava de oficiais de altas patentes, dos atletas, né, alemães e também de muitas pessoas. E o Dr. Smith, já com quase 80 anos, escreveu todo o seu legado, deixando em algumas plataformas de universidade, porque o trabalho ele era da Universidade de Dresden, da Universidade de Berlim. Ele era um homem bem assim capacitado e também ele era engajado no processo de tudo que era desenvolvimento tecnológico. Ele era uma referência no país. Então, nesse período, o meu grande amigo Eduardo Babarra conheceu o Dr. Smith, conheceu todo o legado, a história. E o Dr. Smith passou em testamento toda a obra, tudo que ele estudou, todos os equipamentos que ele possuía, todo o seu legado para o Eduardo Babarra. Aí nós organizamos essa técnica em forma de associação a nível mundial para a expansão da técnica. E em 2013 eu recebi o direito de representar a técnica oficialmente aqui no Brasil e nos países sul-americanos. E em 2017, eu recebi da Associação Internacional o direito de ser a primeira pesquisadora master oficial. A pesquisa ela é brasileira, a minha equipe é brasileira. Então, é uma equipe que nós estamos trabalhando e montando toda a estrutura do legado do Dr. Smith para que a gente possa fazer uma expansão segura. Então, todas as expansões da técnica Bioquibernética Smith a nível mundial são passadas por mim e pela minha equipe. E desde esse ano de 2020, nós estamos com uma equipe vigente, onde estamos desenvolvendo trabalhos de pesquisa e logo, logo vai ter novidades aí para vocês. Ó, tô esperando, hoje, hein? Muito legal, né? Hoje nós já atendemos em projetos sociais, né, na Raposo Tavares, aqui em São Paulo, onde cerca de 40 a 60 pessoas carentes têm atendimento de Bioquibernética Smith.
Durante 4 horas nós fazemos atendimento dessas pessoas, atendimento coletivo. Já estamos também no Departamento de Práticas Integrativas do Hospital São Paulo, aqui em São Ai, que Paulo. E bacana. também começamos um projeto chamado Projeto Lavanda, que é um projeto do HC. Só que agora, por conta da pandemia, está tudo paralisado porque as práticas não estão ali. Sim, A gente sabe que elas poderiam ser essenciais nesse período, nesse projeto, mas a gente sabe também o risco de contaminação. Enfim, a gente está deixando espaço para que os doutores da saúde possam nos ajudar tão profundamente nesse momento onde nós estamos passando por essa necessidade de olhar para a nossa saúde, né? Principalmente a saúde brasileira que está na UTI. E eu espero, sinceramente, que após a pandemia aí, a gente consiga ir pelo menos para a enfermaria, né? Da saúde brasileira. Mas as práticas integrativas, elas vieram para somar. Elas não vieram para discutir ou arrumar encrenca com a alopatia. Ela veio para ajudar a alopatia a estar aí dando um impulso positivo na saúde integral do indivíduo. Então, nós viemos com uma bandeira de paz para ajudar toda a equipe mesmo, né, da alopatia a entender mais sobre as práticas integrativas. E graças a Deus as PICs estão aí para provar que dá certo. com certeza, é isso mesmo. E o que mais me surpreende na biocibernética, Tamis, é o equilíbrio que ela faz no organismo como um todo. Então, isso me Sim, chamou muita atenção. Por quê? Porque ela trabalha tudo. Então, assim, dores na coluna, né, articulares, musculares, trabalha também nas patologias, um exemplo, fibromialgia, área neurológica, né? Vocês fazem bastante sim. atendimento, né, da área neurológica também lá. Sim, nós temos pacientes assim com diversas situações de saúde, desde desequilíbrios emocionais quanto a problemas mais funcionais, do caso de paralisia cerebral, entre outros processos. A biocibernética, esses estímulos que ela provoca estímulos capazes de oferecer informações para que o corpo entenda aonde está ocorrendo o desequilíbrio. E a partir daí ela aciona os nossos sistemas para que eles possam entrar ali em conexão, trazendo assim o equilíbrio orgânico, trazendo a integralidade da saúde. Então é muito comum a gente ver pacientes assim que chega tão cabisbaixo, triste, com dor, sair bem, né? Depois, após uma sessão da biocibernética. Então, a biocibernética ela é uma técnica que ela trabalha sozinha, ela tem resultados sozinha, só que ela é uma técnica integrativa. Ela pode trabalhar com qualquer outro tipo de procedimento. Ela pode trabalhar muito bem com fisioterapia, com pilates, com a iridologia, com massagem, né, com acupuntura, com todas as práticas, inclusive com médicos que se propõem a estar fazendo, né, um atendimento com a biocibernética. Então, ela é uma técnica que ela veio para somar, né? Isso Então, mesmo. assim, é uma técnica que realmente ela consegue conversar com todas as outras, né? A gente tem vários testemunhos de alunos que estudaram com a gente. A propósito, né? Na Europa já tem 7.000 pessoas graduadas na técnica Biocibernética Smith, e aqui no Brasil nós estamos em franca expansão desde 2017. Tem muitas pessoas que já estudaram com a gente. E nós temos, assim, resultados muito satisfatórios. Então, é muito comum as pessoas que estudam com a gente relatar, olha, eu tive, assim, o meu paciente ou o meu interagente chegou num caso tão, assim, dramático, com muitas dores, e ele saiu melhor do que ele chegou. Né? Ou eu tô passando floral já há um tempinho para o meu paciente, ele melhorou, depois que eu fiz a biocibernética, a esmitilização, ele melhorou mais ainda. Então, a gente Sim, sempre escuta o plus, né? Então, assim, complemento. a orientação nossa, que oferecemos o curso da biocibernética, é estar integrando dentro da sua rotina, né? Da sua rotina de atendimento, da sua rotina de consultório, porque, assim, ela só tem a agregar, né? Eu estou vendo pessoas aí que são da biocibernética, que entraram, que têm resultados, assim, incríveis, assim como você, né? Que é uma apaixonada pela técnica. Sim, E eu fico muito feliz, né? Porque a gente consegue, assim, ampliar essa missão que é levar a biocibernética,
que é uma qualidade de vida a todas as pessoas, né? Ela é uma técnica que ela é democrática, ela é para todos, né? Para Então, isso todos é e para muito bom. Isso é muito bom. com certeza. E atua também, principalmente na prevenção, né? Nós podemos estar trabalhando na prevenção para melhorar a imunidade, né? Eu mesmo tenho pacientes que eu atendo uma vez por semana que eu faço esse trabalho com eles de prevenção. Então, para manter a imunidade, para trazer um relaxamento das tensões do dia a dia, né? Para equilibrar o emocional. Então, isso é muito, muito importante, porque principalmente na época que estamos, né? A imunidade ela tem que estar boa, na Ela tem que verdade. estar boa, é claro que para ter uma imunidade boa tem alguns princípios aí que devem ser Sim, olhados, né? No caso, a pessoa tem que comer bem, tem que dormir bem, né? é um Ela tem que conjunto, praticar né? físicos, respirações profundas. A gente sabe que esse período de quarentena não tem sido fácil para ninguém. Porém, a bioquibernética ela tem pontos onde estimula o corpo a dar essa resposta. E se a pessoa se alimenta bem, se suplementa bem, porque às vezes a gente precisa de suplementação para ter uma saúde aí em dia, porque às vezes a pessoa não consegue comer a quantidade de verduras, né, de tudo que nós necessitamos Suficiente, aí né? para que ter a saúde ali em dia. Então, se a pessoa se cuida, tá ali olhando os seus exames de sangue juntamente com o médico, ele falando, olha, tá na hora de tomar um sulfato ferroso, olha, tá na hora de tomar uma vitamina D, tá na hora de fazer isso. Então, isso é muito bom. E os profissionais, que eu acho bem interessante, são os terapeutas, né, que têm esse olhar tão profundo, que consegue, por exemplo, ver em alguns tipos de anamnese, o que está faltando nesse corpo, né, como que a gente vai acionar, né, como que a gente vai colocar mais minerais dentro, como que nós vamos fazer isso e aquilo, e de repente ali você se vê, né, como um profissional integrativo, onde você consegue ali transitar ajudando nessa saúde. E o Entrar com floral, profissional né? integrativo, isso mesmo, floral, vitaminas, alimentação, toda essa Homeopatia, consultoria, né? né? E o profissional integrativo, ele é aquele que sabe que ele tem que trabalhar com múltiplos profissionais. Sim, É o que eu sempre falo, se você não é médico, e o seu interagente, paciente, está precisando de um médico, é um médico que você tem que encaminhar. Você vai fazer uma ajuda ali, no caso, talvez uma indicação, a esmitirização, a acupuntura, a fisioterapia. Mas se é um fisioterapeuta que essa pessoa precisa, é um fisioterapeuta que tem que cuidar dessa pessoa. E se esse fisioterapeuta também é dotado de outras técnicas, ele pode estar aplicando. Então, as pessoas que praticam as práticas integrativas ou que fazem cursos que ampliam essa visão, eles têm que ter em consciência que eles podem muito, mas eles não podem tudo. Né? Que a gente tem sim, que com certeza. respeitar cada profissão, o que cada um é bom. E assim eu acredito que nós juntos somos mais fortes. Com certeza. Quando Nós precisamos. respeitamos, né, esses princípios, sabemos que juntos somos mais fortes. Então, por exemplo, uma pessoa que está precisando de atendimento psiquiátrico, ele tem que ir no psiquiatra. Sim, Ele tem que ir num psicólogo, ele pode ir num profissional de práticas integrativas, ele pode receber uma massagem, até mesmo algumas sessões de alongamento, esmitirização, entre outras técnicas que é muito legal com que essa pessoa, esse interagente, o paciente, esteja recebendo. Porque a saúde, ela tem que caminhar para uma forma integralizada, sim. né? É um Trazendo essa conjunto, né? integralidade para o ser. É um Boa conjunto. noite, pessoal. Tanta gente linda aí, hein? Boa noite. Sejam bem-vindos. Isso Muito mesmo. bem-vindos. E nos meus atendimentos, eu sempre procuro trabalhar a bioquibernética em todos os meus atendimentos. E é surpreendente a resposta que eu tenho de cada um. Então, um exemplo, essa semana um paciente me falou que ele sentiu tontura, ele tem problema de alteração de glicose, né? Toma insulina, tudo. E ele falou, engraçado, de uma semana para cá, a minha glicose tá muito baixa. Será que essa técnica tá mexendo em alguma coisa no meu organismo? Na verdade, eu estou tratando coluna, né, hernia de disco, aplicando a técnica bioquibernética. Então, assim, o corpo está reagindo, né? Está recebendo informação, está se organizando, está se equilibrando. E eu falei, tem a ver sim.
A técnica está te ajudando, está ajudando seu organismo a se equilibrar. Então, está fazendo com que essa glicose tá reduzindo, né? Porque ele falou, não Sim, fiz porque às nada de vezes, diferente. como ela trabalha com estímulos, possa ser que ele tenha que visitar o médico que acompanha o endócrino ou o clínico geral para organizar a dose da medicação. Porque às Sim, vezes o corpo vai entrando numa normalidade que às vezes o médico ele fala, opa, vamos aí mexer, porque o médico de verdade, gente, o médico ele gosta de ver o paciente bem. Quando ele vê que está sim, tendo resultado que o paciente está fazendo, estilo de vida, ele vai procurar ali alinhar o melhor para o seu paciente, né? O é médico verdade. comprometido mesmo. Por isso, assim, tem muitas pessoas que têm guerra com o médico, é médico isso, é médico aquilo. Mas, assim, é claro que existe profissionais e profissionais. Eu acho que o que a gente Sim, precisa mesmo é ter humildade e entender os processos. E hoje, os médicos estão abrindo a cabeça para muitas coisas, né? isso é muito Hoje, importante. tendo práticas integrativas no Sistema Único de Saúde, já é um indicativo que isso está mudando, né? Que eles também precisam de cuidados. Por Com exemplo, no certeza. Hospital São Paulo, a gente está ali para tratar as pessoas que tratam das pessoas. Então, nós estamos ali num projeto de práticas integrativas atendendo o personal do hospital, as pessoas que trabalham lá, de faxineiro a médicos. Então, assim, isso é tão importante, né? Essa conduta, eles entenderem isso, né? Entender que a gente está ali para somar e que às vezes eles precisam também de cuidados, porque eles estão assim. A nossa saúde, como eu disse, a saúde brasileira, infelizmente, está na UTI. Às vezes, muitos hospitais não têm nem luva direito para que as pessoas estejam trabalhando. Muitos profissionais trabalham dentro de um sistema precário, né? Às vezes se vê de mãos atadas por conta da situação que nós vivemos economicamente na saúde. A saúde Sim. do Brasil, ela está decaída já há várias décadas, né? E agora com esse problema de saúde mundial, o que fazer, né, para que a gente tenha aí uma instabilidade num período tão difícil que a gente está atravessando, né? Que todos nós estamos no mesmo barco, né? Então nós somos responsáveis um pelo outro. Isso é verdade. E isso já, tudo que você já está dizendo já faz parte do nosso tema, né? Como manter o Faz parte equilíbrio do nosso emocional tema, faz um pouquinho de em parte do meio ao nosso tema que a cenário gente esmiuçando e conversando um pouco mais sobre de isso, instabilidade. né? Eu quero contar um caso de uma paciente Ah, que eu tenho, que eu gosto muito dela, inclusive tem uns videozinhos dela que depois a gente pode disponibilizar para o pessoal. São duas pacientes, na verdade. Uma se chama Rafaela, ela aham. é uma menininha maravilhosa, tem hoje 19 anos e ela é paciente da doutora Mariana. A doutora Mariana é a médica responsável pelos projetos aqui no Brasil de Beijão, doutora pesquisa, juntamente Mariana. comigo da minha equipe, e ela é médica de família. E a doutora Mariana atendia essa menininha desde muito pequenininha. E aí a gente depois começamos a atender num projeto chamado Raposo Tavares e nós fomos atender a Rafaela. E a Rafaela, ela tem hidrocefalia, entre outros processos assim de degeneração, e também ela nasceu com paralisia cerebral. Então era um caso assim bem complicado e ela já tinha passado por algumas cirurgias que não foram bem sucedidas. Então ela teve uma deformação muito grande na coluna, enfim, não conseguia parar sentada na cadeira de rodas, o raciocínio estava muito lento. E a gente começou a fazer microestimulação, a bioquibernética, a esmitirização, com um smiter especial para pessoas com essa patologia, enfim. E logo ela começou a responder os estímulos. Ela nunca tinha comido com as próprias mãos, ela começou já a comer, né? Usando as duas mãozinhas. Aí ela estuda numa escola da APAE. E aí, lá nessa escola, o professor de matemática falou: Você é um gênio em matemática. Ela começou a desenvolver, né, essa Olha que parte cognitiva e entender um pouco mais sobre matemática. E aí a fala dela desenvolveu muito bem. Aí ela começou. Claro que ela não anda, um dia, quem sabe, ela vai poder andar, né? Mas aí ela começou a se sentar direitinho na cadeira, a comer, né? A usar a canequinha ali para beber o leite, né?
E ela começou a ter assuntos assim muito interessantes, né? Inclusive, a última vez que eu vi a Rafaela foi no meu casamento, que ela foi convidada para Olha, estar no meu casamento. Aí ela me disse: eu estou namorando com um menino, só que ele é um pouco chato, né? Ele fica querendo falar comigo um tempão na internet. Então, assim, eu vi que em 4 anos as coisas que aconteceram na vida dela. que coisa Então, mais assim, foi maravilhosa. uma coisa assim bem de coração. A mãe dela fez um vídeo emocionante contando a história da Rafaela, Meu né? O Deus. antes e o depois da esmitirização. Então, esse é um caso que mexe muito com o meu coração, porque é um caso que era da doutora Mariana, enquanto ela era médica de família, e é nosso agora da Bioquibernética do projeto Raposo Tavares. Tem um outro caso também, que é de uma paciente de lá também, a Thaís, com paralisia cerebral, também diversas cirurgias, chegou pra gente andando com muita dificuldade, agressiva, se mordendo muito, né? Agressiva com todo mundo. E de repente a gente conquistou a confiança dela, ela deixou aos poucos a gente ir trabalhando com ela e tal. E ela também nunca tinha comido com as próprias mãos. Aí um dia eu atendendo ela, conversando com ela, trabalhando numa estimulação no braço dela, ela falou pra mim: tem bolacha? Eu falei: tem. Ela falou assim: busca pra mim. Falei: tá bom, então eu vou te sentar e vou colocar na sua boca. Ela: não, eu quero pegar com a minha mãozinha. E Olha, ali, naquele momento, a gente conseguiu filmar ela pegando a filmar. bolachinha, colocando na boca. A mãe dela se emocionou porque isso não é uma rotina dela. E naquele Ó, mesmo dia ela se agachou e calçou a sandalinha. Então, ai, assim, é claro que nós não promovemos milagres e nem cura, sim, mas a qualidade de vida, ela vem em primeiro lugar muitas vezes, porque você vê uma pessoa, às vezes, tão debilitada, tão doentinha, e de repente fica tão bem ao ponto de conseguir fazer alguma coisa que traga autonomia. E isso isso, é assim, traz uma maravilhoso. emoção muito grande pro coração da gente, porque, assim, Com qualquer certeza. profissional da área da saúde que consegue estabelecer um vínculo, né, paciente e profissional, e também ver que ali o que você pratica está trazendo bons resultados, né, é, assim, incrível. E a gratidão no olho das pessoas, né? Então, Com assim, isso aí certeza. eu estou contando o caso dos projetos sociais, isso fora os casos que acontecem nos nossos consultórios, onde vem uma pessoa da família e de repente a pessoa fica boa e vem todo mundo da família, né? Geralmente é a pessoa mais complicada que nos procura ali na primeira parte para depois vir a família inteira. Nossa, o que que você fez? Porque o fulano era assim, era assado, não sei o que, tá outra pessoa, né? Então, assim, Muda, você né? desperta naquela pessoa a essência dela, o que ela tem. Então, assim, você consegue organizar ali o sistema de uma forma que todas as outras práticas, tudo que você está fazendo, vai surtir um resultado mais positivo. Então, é Com isso certeza. que a Bioquibernética propõe, né? Ela propõe esse tipo de equilíbrio. Isso mesmo. Eu tenho um caso interessante de uma amiga que eu estava atendendo, né? E lembrando da que você falou da parte da cognição, e ela falou, Eliane, depois que você começou a fazer a bioquibernética em mim, eu, eu senti que eu tô ficando mais inteligente. Falei, como assim? Ela falou, eu faço teste de QI e eu sinto uma enorme diferença antes e depois que você faz a técnica. E eu tô fazendo testes para ver o que tá mexendo em mim. Eu falei, olha que interessante, realmente trabalha tudo, mexe na cognição. Aí ela comentou, Sim, e minha letra melhorou muito. Eu tinha um sonho de ter uma letra bem redondinha e nunca conseguia. E agora eu tô conseguindo fazer a letra do jeito que eu sonhava. Eu falei assim, olha até que nossa. ponto, né? As pessoas têm Não, essa muitas necessidade, coisas, né? muitas coisas começam a desenvolver, porque às vezes a questão da letra está numa má postura, a pessoa não consegue se posicionar muito bem, tem essa questão, né, do movimento de pinça. Já que você está trabalhando com estímulos que, né, faz esse realinhamento da coluna, manda estímulos para que o sistema entenda onde ele tem déficit e procure ali a extrair o melhor dele, então as pessoas vão realmente melhorando, né? As E pessoas mexe vão com a encontrando autoestima, assim, né? outros caminhos, né? Por exemplo, nós temos um ponto, né, no curso, acho que duetos e trietos, que ele trabalha com o fortalecimento da visão. Então tinha uma Sim. senhora que é minha paciente que ela já tava, ela adora ler, só que a visão dela já estava fraca.
E eu fiz, assim, várias esmitirizações nela e usei esses pontos, né? Logo ela falou pra mim, depois da quinta sessão que eu já estava fazendo nela, uma senhora de 82 anos, falou pra mim, olha, você sabe que parece que tá mais claro e eu estou conseguindo voltar a ter leitura. Eu tô conseguindo ler, né? Então teve outros pacientes assim que emocionam a gente, né? Tipo, olha, eu tô conseguindo, que é um caso de uma paciente da doutora Niceia. O paciente falou que o único sonho dele era voltar a dar uma volta na praça, porque ele estava tão velhinho e debilitado. E aí, logo ela fazendo a esmitirização, os outros procedimentos que ela faz, ele conseguiu fazer as voltas de frente à pracinha da casa dele. Então, assim, são nas pequenas coisas que a gente vai melhorando a qualidade de vida das pessoas, E faz né? muita São com diferença, né? estímulos simples que provocam dentro do nosso organismo uma reconexão tão profunda. Então, às vezes, a gente tem que entender que o menos é mais. Isso É mesmo. dar um tempo para que o corpo possa se regenerar, porque o corpo humano, ele é a máquina biológica mais perfeita, ele é incopiável. Pode ter inteligência artificial, robôs, um monte de coisa que está vindo que é bom por um lado, mas o que nós somos é uma soma de muitas coisas. É a soma do pai, é a soma da mãe, é a soma de toda uma geração, né? É DNA, são trilhões e trilhões de células que morrem e nascem todos os dias para que você fique bem, né? Para que você possa ter vida. Então, assim, se você não se nutre, se você não se cuida, você vai ter um déficit de saúde cognitiva, entre outras situações. Então, a pessoa, ela tem que buscar as formas de integrar a saúde, né? Se a pessoa ela não está se cuidando, com certeza está ocorrendo algum trauma ali, tem alguma dor oculta, né? Tem alguma coisa que precisa ser olhada. E quando essa pessoa chega pra gente, muitas vezes ela chega num estado de negação. Eu não tenho nada. Mas quando você É, vai conversando com essa pessoa, você vai desenvolvendo ali, né, esse processo e trazendo ela para a realidade. Então, são pequenos avanços que fazem grandes coisas na saúde hoje em dia. É prestar atenção em cada melhora e também na piora, porque às vezes o sintoma principal que leva uma pessoa aos nossos consultórios isso eu ia não é a falar. causa do Sim, desequilíbrio. Né? Às isso vezes a pessoa mesmo. chega, eu tenho uma dor no ombro insuportável. Porque a dor no ombro ela está latente. Aí de repente você faz procedimentos, a dor do ombro vai embora. Aí ele fala para você, só que agora apareceu uma outra dor e eu tive lembranças de uma coisa que me magoa. Ele começa a ter essa afinidade, logo você já começa a trabalhar nesse âmbito, né? E se você não é capaz de trabalhar no desenvolvimento psicológico, não é um profissional da área, não fez nada sistêmico, é a hora de encaminhar para um psicólogo, Sim. né? E A claro que você pode técnica é. estimular o corpo dele ali ainda com esbutirização, no caso de uma depressão, de uma ansiedade, de uma fobia, né? De um desequilíbrio. Você pode continuar, mas sempre encaminhando esse profissional a estar, aliás, esse paciente a estar buscando um outro profissional que vai ajudar, Sim, a né? Então, técnica ela assim, eu vai acredito direcionando que a gente, né? juntos somos mais fortes. Isso é verdade. E vai direcionando, e a causa, na verdade, os sintomas vão mudando, né? E aí onde a gente Sim, vai trabalhando para chegar nesse equilíbrio, porque às vezes os bloqueios vão aparecendo, né? De porque forma progressiva, né? sim, porque às vezes, por exemplo, né, eu tenho uma coisa que eu admiro muito, uma das técnicas que eu mais admiro, acho, na face da Terra depois da bioquibernética, que eu gosto bastante, bastante, são as constelações sistêmicas por Bert Hellinger. Ele consegue trazer uma perspectiva emocional num campo genético muito importante, que às vezes a pessoa traz coisas da própria família e não sabe o que está acontecendo. Sim, Então, às vezes é muito bom estar olhando isso também. Então, assim, é entender que a integralidade traz esse equilíbrio. É entender que a medicina, ela trabalha em prol da vida quando os profissionais são sérios e comprometidos. É entender que o terapeuta, antes de
de cuidar do outro, ele está se cuidando para cuidar do outro. Então, é É verdade. valorizar cada profissional que está buscando, sabe, ajudar ao interagente paciente, né? Por exemplo, uma das pessoas que mais estuda, é claro que médico estuda muito e todos os profissionais da saúde, mas os terapeutas estão de parabéns porque eles investem muito, procuram muitos cursos para se desenvolver, para poder cuidar do outro. Então, nós estamos vivendo em um momento que nós vamos ter que nos adaptar com o que vai vir pós-pandemia e aí Sim, entender que somos feitos de células, não de cédulas. Então, nós vamos ter que nos adaptar financeiramente para atender as pessoas que realmente buscam ajuda, sabe? isso mesmo. Então, assim, às vezes a gente sabe que o Brasil vai passar por alguns problemas, mas agora é a hora de nos juntarmos e nos unirmos e cuidar dos outros. Eu não estou falando para trabalhar de graça, eu estou falando para olhar essa questão, Com sabe? Porque certeza. assim, às vezes a pessoa, antes da pandemia era tal, hoje, após pandemia, a situação tá outra. Então, assim, todos nós vamos sobreviver a isso. Com Todos nós certeza. vamos, se Deus quiser, porque se estamos aqui hoje com essa oportunidade de estarmos batendo um papo, conversando, nós sabemos sim que somos agraciados por ter o dom da vida de hoje, né? E E pedimos, agradecemos né, que sempre. continuamos assim até o fim dessa jornada e o dia que for nossa hora que possamos ir com dignidade. Mas enquanto estivermos aqui, enquanto profissionais da área da saúde, precisamos ter um olhar sistêmico sobre a situação que estamos atravessando e a situação das pessoas que vão chegar até nós. Isso, porque o período ele é atípico, né? Então, é Ele é muito importante super atípico. a gente compreender o que está acontecendo, né, de modo mais amplo, né? Enxergar vários aspectos da situação para poder tomar as melhores decisões, não é verdade? Sim, Então, acreditar em coisas ruins e nas dificuldades que geram essa situação não vai fazer bem para o indivíduo, né? Porque a situação de não, pessimismo, isso traz um mal-estar, né? Isso traz uma sim, baixa da imunidade, isso traz doenças, né? sim. E as Então nós doenças no precisamos. campo psicológico, elas são psicossomáticas. Muitas pessoas sentem muita dor, muita coisa, e o campo, ele é psicossomático. Então, a dor, ela é muito subjetiva, você não tem como mensurar a dor de alguém. Você fala, depressão é besteira. Ah, síndrome do pânico é bobagem. Ah, isso aí é frescura. Não é, gente. Não é. É um problema que a pessoa está enfrentando, é uma dor muito profunda e a dor ela é muito subjetiva porque você não tem como mensurar. A minha dor talvez não é igual à sua. Então, quando chega um paciente na sua frente, senta na sua frente e te confia, sabe, te entrega o corpo dele, que é o bem mais precioso que ele tem, você tem a responsabilidade de cuidar daquele corpo com muito carinho, com muita honra, com muita honestidade. Porque é um Sim, indivíduo que está ali na sua frente buscando socorro. E se essa é, pessoa chegou até você, né, é porque você é capaz disso. Essa com pessoa, você certeza. atraiu isso e você é capaz de ajudar essa pessoa. E Então, assim, a gente tem que desenvolver o que a gente tem de melhor, né? sim, Com sim. certeza. A fé, a Sempre, solidariedade. sempre. Eu achava isso tão estranho, né? Quando eu era criança, que eu morava aqui no Brasil, que minha mãe me levava nos médicos e tal, que eles não pegavam na mão das pessoas. Eu achava tão assim, falava, mamãe, por que os médicos são assim? A minha mãe falava, minha mãe trabalhava no hospital, falava, não, nem todos são assim. Na Alemanha, Áustria, Suíça, nos países onde eu estudei, tem alguns médicos que seguem esse critério, mas tem muitos outros que são muito humanizados, sabe? Que te recebem assim com aquele apoio, Que segurando a acolhe, sua mão, né? olhando nos seus olhos, com acolhimento. E eu sou uma pessoa que eu tenho isso em mim. Eu gosto muito de acolher as pessoas, né? Desenvolver essa questão do acolhimento. E Isso quando é eu muito saio do visível. consultório, quando eu saio do consultório, eu venho para minha vida real, minha vida, assim, lá é minha vida real também, mas eu venho para minha vida pessoal. E os problemas do consultório eu deixo ali. Então é É, muito importante você saber disso, porque às vezes você leva todas as informações e fica fervilhando, você perde qualidade de sono, qualidade com a sua família, enfim. Então tem que saber separar. Então, no momento que você estiver com o seu interagente paciente, fazer o melhor que você pode.
Isso mesmo, com certeza. Eu tenho uma revisão aqui de um estudo, estamos publicado esse ano na Lancet, Sim, que observou que em situações semelhantes à que estamos vivendo, né, ocorriam alguns sintomas psicológicos parecidos. Então, tudo depende muito do modo como as pessoas lidam com a situação, né? Com os sim, sentimentos, com as frustrações, né? Porque às vezes raiva, sim, medo vai gerar, vai acontecer, né? Mas por outro sim, lado, hoje a gente já está recebendo informações mais positivas, né? sim. Informações de, né, durante essa pandemia que as pessoas estão se recuperando, né? Então a gente precisa acreditar e ter pensamento positivo, porque isso vai ajudar e vai mudar muita coisa, né? Hoje em dia o empenho é salvar vidas, não é verdade? É verdade, porque assim, essa crise que nós estamos passando hoje, ela é atípica, né? Assim, não é Sim. uma coisa que a gente está passando isso a nível mundial, que tem vários tipos de motivações, mas a gente não vai falar sobre isso agora. E assim, o que que acontece? A sociedade que trabalhava, se organizava por meio de produtividade, hoje se depara com um grande cenário de paralisação, né? De um dia para outro, fomos orientados a mudar nossa rotina, os nossos hábitos, como trabalhamos, como estudamos, como nos comportamos com as pessoas. Hoje em dia, assim, com a questão da pandemia, às vezes a gente não pode nem visitar as pessoas mais idosas, né? Por conta da vulnerabilidade da pessoa naquele momento, enfim. Então, de repente, você tinha uma vida, principalmente os latinos, os brasileiros, que são alegres por natureza, que adoram abraçar, beijar, estar com o outro. Esse contato físico nosso não tem lugar nenhum no mundo. Eu já viajei bastante, já trabalhei com pessoas de diversas nações desse projeto internacional. Não tem ninguém como o povo brasileiro. E de repente esse direito de ir e vir nos é tomado assim, ó, instantaneamente. Então deixou as pessoas assim, bem vulneráveis, né? E com fácil acesso às redes sociais, o que que acontece? Tem muito fake news. Tem muito fake news e nós temos vários bombardeios de informações que geram temores, medos, insegurança e que estimulam, né, essa questão aí nas pessoas. Então, o nosso conselho aqui, né, que o ideal é que você busque na internet aquilo que possa te acrescentar. Ok? Então Sim, são bons assuntos, bons temas, boas fontes, né? Não ficar em briga por questões políticas, enfim, é evitar esse tipo de coisa. Claro que você não tem que ficar cego e nem ficar imune, porém você tem que filtrar o que você recebe, porque você está confinado numa casa. Muitas pessoas moram em apartamento, não está podendo nem tomar banho de sol, né? Tem gente que mora de frente à praia, não pode ir na praia, enfim, tem tantas coisas acontecendo. E tudo isso, o está. que que pode ocorrer, né? Esse desequilíbrio sistêmico, emocional e sistêmico. Então, tem muitas pessoas hoje, né, que estão sentindo muitas dores. Dor emocional, estão com fibromialgia, né? Tem pessoas que estão vivendo o pânico e o medo. "Ah, vou sair na rua, vou morrer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo." Então, o que devemos fazer nesse sentido? Filtrar o que nós estamos vendo, evitar telejornais sensacionalistas, buscar boas informações, fazer boas leituras de livros que você escolhe o que você quer ler, né? Tentar dentro da sua rotina colocar uma atividade do qual você gosta de fazer. Gosta de dançar? Coloque uma música legal e dance. Sim, Gosta de fazer uma comidinha? Faça uma comidinha. Claro que, né, atividade mais light, porque física. o pessoal está engordando por conta, né, que não está fazendo atividade física. O pessoal Gosta está de fazer reclamando crochê, bastante. Olha, estou né? precisando me Gosta... exercitar. Tem que exercitar, tem que exercitar. Eu Gosta de fazer mesma, eu yoga? mesma gravei uns vídeos para os pacientes, passando os alongamentos, uns fortalecimentos. Por quê? Precisamos nos manter. O corpo ele trabalha com movimento. Se o Sim, corpo ele está se paralisando ou se a pessoa está se atrofiando, todo o sistema vai ser ali comprometido. Nós precisamos manter um ritmo aí, né? Nós temos o sistema cardiovascular, né, cardiorrespiratório que precisa de movimento muscular, esquelético, entre outros. Né? Então é ideal, né? Por exemplo, eu tenho uma paciente, eu tô com muita prisão de ventre, não sei o que. Eu falei, você tá caminhando quantos passos por dia? Ah, nem 30. Falei, então vai correr em volta da sua mesa que logo o seu intestino vai funcionar. vai Aí ela melhorar. ligou, tá
pessoa não está ali se exercitando, né? Então, se ela já tem uma predisposição para intestino preso, aí, né, como que fica? Então, Sim, assim, a com gente também certeza. não pode ficar julgando as pessoas, né? Sim, Você tem que entender o que que ela está trabalhando ali nessa questão. Então, assim, uma das coisas para que a gente possa equilibrar esse momento é evitar excesso de informações nocivas, tá? isso mesmo. E também buscar ajuda, né? Seja médica ou psicológica, porque se a gente sente que o nosso corpo não está bem, ou fisicamente, ou emocionalmente, né? Então a gente precisa buscar os profissionais da saúde, né? São especializados nas práticas integrativas, né? Os Sim, sim. terapeutas holísticos, as práticas que vêm sempre a somar, como você diz, né? Sim, porque assim, tem alguns estados brasileiros que já estão com liberação para estar atendendo, né? Os profissionais Isso, da área da saúde já podem estar recebendo, né? Os pacientes. Então, o que que acontece? É bom que essa pessoa seja informada que você pode estar ajudando essa pessoa, né? De é uma forma importante. mais profunda, né? De uma forma onde você se disponha de um tempo para cuidar desses pacientes. E vocês podem ter certeza que, infelizmente, não gostaria de falar isso, mas vou falar. Pós-pandemia vai ter muitas pessoas doentes. Então, assim, o adoecimento não é bom, né? E muitas pessoas sem dinheiro para se tratar. Então, assim, é onde a gente vai ter que se reinventar para poder estar ajudando realmente. Porque além de você ser um profissional da saúde, você faz isso porque é o seu ganha-pão, mas você é um apaixonado e é uma missão também. Então, é Sim, ter com esse certeza. equilíbrio de como vai ser o depois, tá? É, Então, muitas pessoas vão precisar dessa saúde mais, esse olhar mais sistêmico. E o estresse que essa situação está gerando, que o estresse é um estado de natureza humana, né, gente? E na medida certa ele é valioso, mas quando ele está muito alto, né, é uma situação de perigo, ele tem um mecanismo de resposta. É fundamental também para a proteção e a preservação da vida, mas ele, num estado muito alterado, ele pode trazer disfunções muito importantes para o nosso corpo, entre elas complicações fisiológicas, psicológicas. Então, quando a pessoa, né, tá ali nesse estado de estresse, ela tem que procurar se beneficiar das coisas que antigamente fazia com que ela era feliz, mas ao mesmo tempo procurar um apoio efetivo, um grupo de apoiadores para rever esses conceitos, esse aspecto de vida vai ser primordial. Então, profissionais da saúde que estão me ouvindo agora, se preparem, tá? Porque muitas pessoas vão procurar vocês, se cuidem, tá? Porque é cuidando de nós que vamos ter o equilíbrio necessário para cuidar do outro, né? E entenda a situação que nós estamos enfrentando e que nós vamos ter que nos reinventar. Então, assim, tem muitas pessoas que estão trabalhando sobre uma sobrecarga muito grande. Os profissionais da área da saúde estão sob um estresse muito profundo, né? Os com certeza. policiais, tem muitos policiais e bombeiros, muitas pessoas que estão trabalhando na linha de frente, que estão doentes com a situação. Sim, com Alguns deles certeza. até contrariam o coronavírus, H1N1, entre outras patologias, né? Então, o que que a gente deve fazer? São grupos que nós devemos dar uma atenção para o grupo da saúde, né, para o grupo das pessoas aí, né, que estão adoecidas, para os policiais, é tanta gente que a gente pode ali estar auxiliando e ajudando, né, a equilibrar a saúde dessa pessoa, desse grupo e da nossa sociedade. Da sociedade brasileira que está levando uma sacudida, falando: acorda, gente, acorda, entende? Então, nós estamos nesse processo. Então, que nós possamos, assim, entender que existem grupos, né? Que existem grupos que a gente pode cuidar e existem grupos que são grupos de risco, que são grupos que estão trabalhando com estresse, né? Não é Eleva- fácil fazer uma gestão de uma situação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma guerra biológica. Não é É, fácil estar vivendo o que a gente está vivendo, né? Então, assim, começar a se centrar nessa questão. isso mesmo. E nós, como trabalhamos na saúde, e nós precisamos, é o que você disse, né? Nós temos que manter nosso equilíbrio, né? Nossa imunidade,
a gente tem que estar bem para poder cuidar do outro, né? Sim. Porque nós vamos ter muito trabalho pela frente. E como você mesmo sempre diz, né? Façam a autoaplicação da técnica. Façam em vocês mesmos, né? Para a gente estar Sim. realmente dentro de um equilíbrio para dar essa atenção, né? A esse paciente que vai chegar e a gente vai precisar, assim, estar bem para poder ajudá-lo também da mesma forma, né? A E auto-esmitização ela é ideal, principalmente para te deixar numa condição relaxada, ao mesmo tempo centrada e também acionando todos os seus sistemas, né? Igual nós temos o ponto detox, que ajuda a fazer uma desintoxicação profunda, nós temos os pontos que auxilia ali o sistema imunológico, e você fazendo uma alimentação, né, suplementando, seguindo as orientações, né, do terapeuta que você frequenta, porque assim, gente, tem uma coisa que é séria, tá? Médico se medicando é errado, terapeuta se medicando é errado. Sempre assim, busca uma outra pessoa ali para estar cuidando de você. É claro que uma dor de cabeça, uma coisa que você já sabe ali, você é profissional da saúde, você tem autonomia. Mas é muito bom a gente delegar para outra pessoa também cuidar da gente. A gente a entender gente que nós precisa, precisamos desse cuidado. a gente precisa se sentir cuidado, né? Sim, No nosso sim, próprio emocional. Isso é sim. muito importante, né? Muito importante, é muito importante. Com certeza. Bom, deu para falar um pouquinho sobre a importância, né, de mantermos o equilíbrio emocional, atuação da biocibernética, né? E Sim. tem mais alguma coisa, Thames, para a gente falar? Temos Então, alguns minutinhos ainda, uns cinco nós temos muita minutinhos. coisa. Se a gente for falar tudo que a gente quer falar, a gente vai ficar aqui horas, né? Mas Você assim, falando, você falando, agora eu me lembrei de uma coisa, desse relaxamento, né, que a técnica traz para gente. Eu atendi um paciente e a primeira vez que eu fiz a técnica nele, né, e ele foi embora, ele tinha uma reunião em seguida, e no outro dia ele me ligou. Ele falou: "O que que você fez comigo?" Eu falei: "Por quê?" Ele falou: "Eu fiquei tão relaxado que a hora que eu saí do consultório, da sua sala, fui para a reunião, mas eu não consegui ficar atento, eu não consegui prestar atenção. As pessoas começaram a me perguntar se eu estava bem. Eu disse: eu não estou conseguindo prestar atenção, não estou bem assim, eu estou relaxado. E ele falou assim: eu tive que ir embora, sair da reunião e para casa dormir, então, porque porque ele existem falou: pessoas, né? Os hipoativos, eles ficam bem ativos. E os hiperativos, eles ficam relaxados. desligam, eles Eles desligam têm, porque assim, completamente. a técnica vai trabalhar com essa dualidade. Ela vai entender ali o sistema orgânico como se a pessoa, por exemplo, o hiperativo, ele está ali acima, né, do normal e o hipo está abaixo. E quando ele é estimulado da maneira correta, o que, que o corpo busca? O equilíbrio. Então, peraí, eu vou te descansar um pouco para você se equilibrar, para você pensar depois melhor, mas no momento você está precisando ser relaxado. Então, assim, o biociberneticista ele tem que prestar atenção nessas coisas. Se a pessoa é Sim, do tipo hiperativa ou se ela é do tipo hipoativa. Aí o que, que você faz? Você muda o horário de atendimento. Se ela é hipoativa, você atende na parte da manhã ali e tal. Se ela é hiperativa, na parte da tarde para a noite, porque essa pessoa vai para já. casa, vai se equilibrar. É o sistema buscando ali, ó, pelo meio da homeostase, a trazer o equilíbrio, né? Isso é As muito. células, tá tudo ali trabalhando e contribuindo para a saúde. Por quê? Porque o corpo não quer morrer. O corpo não quer adoecer. A morte ela acontece muitas vezes, casos fatalíticos, acidentes, né? Porque o nosso corpo ele tem formação de viver muitos anos se ele Sim. tem uma saúde legal. Agora, se ocorre problemas, acidentes, a pessoa pode morrer antes. Mas se a pessoa, né, ali prevenir, trabalha no sistema de prevenção, se cuida, se suplementa, vai entender suas neuras, vai, né, nos profissionais ali entender o que está acontecendo com ele, né, vai nos psicólogos, nos iridólogos, nos médicos, entender o que está acontecendo com ele, cuida da alimentação, exercício físico, essa pessoa, a tendência natural é que ela viva bem durante muito tempo. Então, o É, corpo, ele vai se auto-regenerando. Nós temos com certeza. células que morrem e nascem todos os dias.
né? A pele, ela pode mudar conforme a nutrição, conforme o estado emocional que essa pessoa esteja, com hormônios, enfim, nós somos a soma de muitas informações. E se essas informações internas estão confusas, né, estão desequilibradas, enfim, não está vivendo ali a totalidade, né, das informações orgânicas que nós temos, ela não está ali simétrica, né, uma conversando com a outra, com certeza a pessoa vai ficar realmente desequilibrada, né? E É, aí acontece o adoecimento. por isso que a gente precisa sempre buscar esse equilíbrio, né? O equilíbrio Sim. vai fazer com que a gente fique bem, tenha qualidade de vida, né? E tenha menos chances de ter uma doença, né? Então, isso Então é assim, como a gente fundamental. vai fazer, né? Só terminando assim, porque os minutos estão acabando, não sei nem onde que tá aqui que eu não estou acompanhando, mas o que acontece, gente, para que a gente possa sair desse período aí difícil é evitar o excesso de informações nocivas, ter um filtro, entendeu? Não entrar em brigas desnecessárias, olhar para você, olha no espelho e ver a pessoa linda, maravilhosa que está se olhando naquele momento. Seja grato pela vida que você tem, seja grato por não estar doente com esse vírus. Mas se você está desequilibrado, tenha humildade de buscar ajuda. Sabe, se você é da área da saúde, busque um colega, fala, colega, vamos trocar técnica? Eu não tô bem, você pode me É olhar? verdade. Tal. Gente, vamos nos ajudar, vamos criar uma corrente do bem, sabe? É amigo cuidando de amigo, é nós cuidando da sociedade que vai chegar adoecida, né? E assim, é claro que não devemos praticar os preços tão altos, mas olhar a situação das pessoas que precisam. Eu sei que nós precisamos sobreviver também enquanto profissionais da saúde, vamos ter que nos adaptar a essa questão econômica, mas que nós possamos ter essa condição de olhar para o outro, Isso é muito sabe? É importante. olhando para o outro que nós estamos praticando essa corrente do bem. Então, assim, vamos levantar a bandeira do bem, a bandeira da saúde, do bem-estar. Vamos fazer respiração profunda, beber água, exercitar os nossos corpos, né? E você que tem um relacionamento, que vive um relacionamento aí em sua casa, procure ter qualidade no relacionamento com as pessoas, seja com o esposo, com os filhos, com os pais. Se aproximem, leiam bons livros, né? Seja o livro que for, a Bíblia Sagrada para quem gosta, né? Excelente. Qualquer tipo de livro, eu não estou Com levantando certeza. bandeira de religião, mas eu acredito que Deus é importante em todas as, né, em todos os momentos. Então, assim, busque aquele livro que te traz consolo, né? Porque não acabou aqui, gente. Né? Doutora Não Tami, acabou aqui, eu queria te não agradecer muito. acabou, né? Vamos Nós estamos agradecer. nos últimos segundos. Né? Obrigada, tá? De coração. Eu espero que nós possamos fazer outras lives para Com conversar com todo certeza. mundo, né? Um Vamos, grande beijo